Já está no gatilho aí? Boa noite a todos. Boa noite, saudações. Saudações. Nós somos do grupo Saber e Conhecer. E mais um dia estamos aqui para aprender e ouvir sobre o ensinamento do Cristo. Hoje teremos mais uma parte, está chegando ao final, de Carta de Cristo. Tia Solange, né? Hoje faz uma oração de abertura. Vamos lá, dia 2 de dezembro. Hoje é dia 2 de dezembro, é isso aí, esqueci a data. 2021. Vamos lá. Vamos lá, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre. Vamos pedir humildemente aos nossos mentores que estejam conosco, que nos guardem e nos protejam sempre. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Vamos lá, deixa eu pegar aqui as cartas de Cristo, dar um share primeiro. Áudio. Cartas de Cristo. Áudio 24. Carta 5. Parte 4. Quero deixar absolutamente claro que nada vem do nada. Este é um refrão bem conhecido entre vocês e é absolutamente verdadeiro. Entretanto, há um fundamento do ser eterno, infinito e consistente. E isso é o que vou revelar. Você não foi criado. Você extraiu o seu ser dele. Evidentemente, você não poderia ter saído de algo totalmente estranho à sua própria consciência. Estou pedindo ao meu canal que escolha alguns exemplos terrenos comuns e compreensíveis. Não se pode tirar um recheio de torta de um pote de melaço e descobrir que é carne moída. Não se pode espremer laranja e fazer do suco cerveja de gengibre. Não se pode encher um balão de ar, estourá-lo e encontrar gelatina gotejando. Todos os exemplos mencionados acima, eleitos pelo meu canal, são exemplos de lógica. Quero que você perceba que o universo inteiro é uma manifestação de lógica e de efeitos lógicos consistentes, surgidos de relações de causalidade. Seu universo é constituído de causas e efeitos tornados visíveis. Este é um princípio inalterável da existência. Se há casos de alterações, tais como experiências paranormais ou curas instantâneas, a pessoa mediana fica espantada e a ciência se nega a crer que tal coisa seja possível. À medida que minhas explicações se aprofundarem, você compreenderá finalmente como tais alterações ocorrem, de maneira lógica e eficaz. Em outras palavras, estas alterações ocorrem segundo leis espirituais naturais e sempre servem a um propósito necessário. Não há nada sem sentido em nenhuma parte da criação, nem sequer em uma formiga ou mosquito, a menos que a mente de uma entidade tenha nascido defeituosa ou tenha sido danificada. Assim, isso é claro. Você vive e opera em um universo físico que manifesta o grau mais elevado de inteligência e atividade com propósito na criação da matéria em si, nos corpos físicos de todas as entidades individuais, desde plantas até seres humanos. Infelizmente, esse alto grau de inteligência e cuidadoso propósito é apenas mínimo na consciência manifestada pelas mesmas entidades criadas, desde as plantas até os seres humanos. Em outras palavras,
o corpo através do qual você vive e no qual pensa, sente e realiza suas atividades, manifesta em seus órgãos físicos e funcionamento um grau de inteligência e de propósito amoroso muito mais elevado do que o de sua consciência humana. Os interesses humanos estão principalmente envolvidos nos problemas da sobrevivência diária pessoal, do desfrute dos prazeres e da satisfação física e emocional. Para conquistar esses propósitos, a maioria das pessoas utiliza os produtos fabricados com matéria. Mesmo as mentes dos cientistas não podem desvendar totalmente os segredos ocultos da existência terrena. E apesar de todo o seu conhecimento científico, estão tão atolados nos caminhos da existência quanto aqueles que não possuem nenhum conhecimento. Portanto, é uma conclusão lógica que aquele do qual você extraiu o seu ser físico é imenso, não somente em tamanho, mas também em uma imensidão de força de vontade, a vontade para a autoexpressão e criatividade. Visualize durante um momento o tamanho do universo material, o Sol e seu calor, a Lua, o planeta Terra e o Sistema Solar, as galáxias de estrelas e o fato de que esta matéria visível é totalmente interdependente e também dependente do movimento dos corpos planetários e está sujeita às leis universais de função e movimento perpétuos. Este vasto universo teve suas origens no e foi extraído do fundamento de seu ser, e a totalidade da força, energia de vida do universo tem saído do mesmo fundamento do ser. Logo, não desanime se, em meus esforços em analisar para você os componentes espirituais da sua fonte do ser, você perceber que compreende o que estes comportamentos são e que você possui, em uma medida muito limitada, os mesmos componentes espirituais da consciência em si mesmo. Você extrai tudo o que você é, espiritual, mental, emocional e fisicamente, de sua fonte do ser. Antes de explicar como isso pode acontecer, quero que me acompanhe em certos passos para ajudar a sua mente a absorver a imensidão daquele do qual seu ser foi extraído. Depois de ler as próximas páginas até o final da carta, medite e visualize sobre cada parágrafo individualmente, pois somente deste modo as palavras começarão a crescer em compreensão e assumir a realidade espiritual de seu significado verdadeiro. Tudo, espiritual, invisível, visível, imaginado, é consciência, conhecimento. A natureza primária e abrangente da consciência é o conhecimento. Não é possível ter consciência sem possuir conhecimento. Tudo o que você vê, toca, ouve, sente, sabe, é consciência, conhecimento tornada visível. Não há nada no universo que não seja consciência tornada visível. A consciência, conhecimento, é infinita e eterna. Há duas dimensões de consciência dentro e além do seu próprio plano terreno de existência: o plano da matéria pesada e da forma sólida. A dimensão universal final de consciência, conhecimento, jamais pode ser plena ou verdadeiramente conhecida por um espírito individualizado. É inacessível, ela está em equilíbrio. É a única fonte de todo o poder, sabedoria, amor e inteligência. A dimensão universal de consciência, conhecimento em equilíbrio é um estado de silêncio e de quietude, a partir do qual vem o som, a cor, a forma individualizada e toda a criatividade visível no universo visível. Da dimensão universal final de consciência, conhecimento em equilíbrio, veio toda a criação. Todas as diversas dimensões invisíveis de existência descendo em ordem de espiritualidade de muitos portais da dimensão universal, até as mais pesadas frequências vibracionais de substâncias terrenas inanimadas. E mais além,
até os horrores inomináveis das perversões da consciência e antiverdade. Essa dimensão universal final de consciência-conhecimento não somente está no espaço, ela é todo o espaço. Ela está imperceptivelmente em todas as partes. Para aqueles que pensam em termos do átomo, pode-se dizer que ela é o espaço no átomo. Portanto, ela está em silêncio e equilíbrio no espaço de todos os elementos e da matéria. A natureza da consciência universal é intenção, inativa e em equilíbrio. Portanto, a consciência universal é um estado de infinita, eterna, ilimitada, vasta intenção poderosa, primitiva, pura e bela. Esta intenção é a de expressar a sua natureza. A intenção da natureza da consciência universal é a totalidade da vontade e do propósito, sempre unidos em um abraço. A vontade universal é surgir e criar. O propósito universal é dar forma individual à criação. O propósito universal é dar forma individual à criação e experimentá-la. Na dimensão universal final de intenção da consciência-conhecimento, a vontade universal está em um estado de mútua retenção com o propósito universal, ambos em perfeito equilíbrio no silêncio e quietude. A vontade universal é inteligência universal. O propósito universal é amor universal, universalmente em equilíbrio, em mútua retenção, a partir dos quais têm tomado forma todas as coisas visíveis e invisíveis e todos os impulsos humanos. Se você pudesse receber a plenitude da realidade universal em seu interior, você seria desintegrado pelo seu poder explosivo e dissolvido sem forma na consciência-conhecimento. Ela transcende a condição humana individual do mesmo modo que o calor e a luz de seu sol é bilhões de vezes mais potente que a luz dos vagalumes que cintilam na escuridão. Quando estive na Terra, fiz uma distinção entre seu Pai no céu e seu Pai em seu interior. Quando falava de seu Pai no céu, queria dizer inteligência universal. Por causa da atitude dos judeus para com as mulheres, eu me referi somente a este aspecto da consciência universal. Nos dias de hoje, a você que está consciente da igualdade dos gêneros, falo de Pai, Mãe, Consciência em equilíbrio na consciência universal, conhecimento, onde o Pai Consciência é a inteligência universal e a Mãe Consciência é o amor universal. O instrumento da energia criativa do Pai Consciência, a eletricidade, está em um estado de mútua retenção, equilíbrio, com o instrumento da energia criativa da Mãe Consciência, o magnetismo. Uma vez que o instrumento do Pai, Mãe, o eletromagnetismo, está em equilíbrio na consciência universal, ele nunca será detectado no espaço pelos cientistas, por mais que o investiguem. O impulso, vontade do Pai Consciência é atividade inteligente em equilíbrio com o impulso propósito da Mãe Consciência, que é nutrir para a sobrevivência. Pai, Mãe, Consciência é uma força impessoal poderosa, embora ela seja pessoal para você, mesmo antes de você buscar fazer contato com ela. À medida que evolua espiritualmente, você a sentirá, pois ela é a realidade do ser. Ela está em todas as partes e em todas as coisas. Pai Consciência é o amor inteligente, que proporciona energia inteligente e impulso ao mundo das formas complexas. É expressado fisicamente como eletricidade. Mãe Propósito
é a inteligência amorosa que proporciona o propósito e o impulso para a sobrevivência das formas complexas individualizadas. É expressada como magnetismo, ligação e repulsão. Esses são os impulsos originais universais de todo ser da consciência universal. Sua fonte de ser, inteligência, amor. Esse é o estado do ser antes da criação. Consciência, conhecimento em um estado de equilíbrio. Quero que você entre de novo em um estado interior de equilíbrio consciente, onde a mente permanece em silêncio. Você controla o seu interior e sua mente e suas emoções não mais se dividem em atividade e sentimento. Pode ser que note um aumento de poder dentro de você, de força, paz e contentamento. Isso, expressado em você de forma individual, é o estado de ser do qual saiu a criação. Quero assinalar que o equilíbrio é impossível no momento em que se introduz o pensamento. Quero que você perceba que a dimensão universal é uma dimensão de impulsos sem forma. Ela não contém nenhum projeto de criação. Ela está em um estado de forma não dividida. O equilíbrio, a mútua retenção entre os impulsos opostos para deslocar-se e permanecer unidos, cria uma espiral infinita de energia autocontida. A energia autocontida de mútua retenção é simplesmente impossível de imaginar pela individualidade. Como eu disse anteriormente, se a individualidade pudesse entrar na dimensão universal dos impulsos mutuamente retidos de movimento e ligação, seria imediatamente desfeita e regressaria ao equilíbrio da consciência universal. Reflita sobre a imensidão inimaginável de poder contido na retenção mútua dos impulsos gêmeos na consciência universal, que são primariamente consciência, conhecimento, intenção, vontade, propósito, inteligência, amor, combinados como amor inteligente e inteligência amorosa. Impulsos de movimento, ligação, repulsão, eletricidade, em equilíbrio, magnetismo. O exposto anteriormente descreve a ilimitada dimensão universal anterior ao Big Bang. Agora você sabe que o processo criativo, pai, mãe e os instrumentos da criação física estão todos em estado de equilíbrio na dimensão universal. Porém, esse equilíbrio deve explodir para dar lugar à forma individual. Você sabe também que, em virtude de que os impulsos eternos infinitos estão contidos no espaço de retenção mútua, esses impulsos são de uma intensidade inimaginável de energia, contra a qual a sua energia atômica contida na desintegração do átomo é um simples puff, um espasmo infinitesimal sem importância. Quero que compreenda plenamente tudo o que foi anteriormente dito, uma vez que a compreensão do que ocorreu no momento do Big Bang dará a você um vislumbre do que aconteceu no momento da explosão da consciência universal, que permitiu a criação da forma individual. A consciência universal foi despedaçada, a vontade e o propósito, pai, inteligência e mãe, amor, nutrição, foram explodidos para trabalharem de maneira independente, mas também conjuntamente. Os seus respectivos instrumentos foram a eletricidade e o magnetismo. Da explosão do equilíbrio veio a grande intenção de autoexpressão. A consciência universal do ser se converteu no impulso da consciência individualizada do eu demandando autoexpressão. A vida e o eu original são sinônimos na dimensão da matéria. Eles se convertem na consciência da matéria. O que é a consciência da vida? É pai, inteligência,
o impulso de movimento, visto como eletricidade, e mãe, amor, o impulso de propósito, nutrição, sobrevivência, visto como magnetismo na matéria. Comece a imaginar a explosão da consciência, do conhecimento, para ajudá-lo a parcialmente visualizar o que ocorreu no momento do Big Bang. Tente lembrar algum momento em que você também experimentou uma explosão em sua consciência. Isso ocorre quando você dedica todo o seu ser para alcançar algum objetivo importante. Você está a ponto de se engajar na execução de seus planos, em um estado de excitada antecipação, e alguma circunstância banal ou uma pessoa insensível o impede de realizar os objetivos que são tão caros ao seu coração. Como você se sentiria? A sua concentração seria dividida e você explodiria. Aqui, novamente, devo pedir ao meu canal para enumerar alguns exemplos do que eu quero dizer em termos humanos, pois mesmo a menor consciência terrena é extraída da consciência universal. Imagine que você está no aeroporto, entusiasmado e preparado para desfrutar de férias inesperadas em um lugar distante. Ao chegar ao balcão de viagens, descobre que não existem documentos para você. Não há passagens, não há informação de reserva para o voo e nem de hospedagem, embora tenha pago tudo com cartão de crédito. Como você se sentiria? Você está vestido com um traje muito caro, aguardando para jantar com alguns clientes importantes e está a ponto de concluir um grande contrato milionário. O garçom derruba um prato de comida quente sobre você. Como você se sentiria? Após fazer compras, você se dirige ao estacionamento e descobre que as rodas e as portas do seu carro foram roubadas em pleno dia. Como você se sentiria? Com compaixão, você abre o porta-moedas para dar algumas ao mendigo inválido que choraminga, porém, o homem se atira com força, rouba sua carteira e sai correndo como um atleta. Como você se sentiria? Em todas estas circunstâncias, você teria uma forte consciência de iniciativa em sua mente. A sua cabeça estaria cheia com um plano para sair e fazer alguma coisa, para realizar um certo propósito. Pacificamente. A sua intenção estaria entrelaçada com o seu propósito, portanto, em equilíbrio. Mas observe que sua atenção crescia na expectativa de se aproximar do seu objetivo. Quanto maior a tensão, maior a explosão. De fato, você estaria no mesmo estado que a consciência universal, conhecimento e intenção. Pai e inteligência em equilíbrio com mãe propósito, para dar o ser e a forma ao plano que você tem a intenção de criar. Você pode imaginar o caos mental, emocional que se seguiria após sua explosão? A incapacidade de pensar com clareza, os pensamentos que viriam um após o outro, exigindo expressão, nenhum deles sensatos ou lógicos? Tente compreender que você, uma forma individualizada, é o microcosmo do macrocosmo. Você é a cabeça de um alfinete expressando a consciência, conhecimento universal. Seja quando em equilíbrio, medita, aquietando o pensamento, seja como consciência ativa, quando pensa e sente, projeta e cria. Portanto, se você puder relacionar a sua minúscula explosão de consciência com a explosão dos céus, terá uma pequena ideia do caos que se seguiu, momentaneamente, tanto na dimensão universal quanto nos éons de tempo, dentro da nova expansão criada na dimensão matéria, ainda em seu estado sem forma. Assim, muitos de vocês terão que reorganizar totalmente suas ideias a respeito da criação. Ela iniciou em uma condição de caos total. Os impulsos universais foram divididos. Não haveria um projeto para dirigir ou controlar o início da individualidade. Os impulsos estavam ainda sem nenhuma forma consciente ou direção.
eram impulsos naturais para realizar certas funções impulsivas distintas na consciência. Porém, não estavam inteligentemente dirigidos para um específico movimento ou ligação por nenhuma força diretiva superior. Eles estavam sós, impulsos da consciência, conhecimento, separados e perdidos, capazes de receber impressões. Porém, não havia outras impressões para receber além daquelas do caos interior do movimento, atividade da eletricidade e da ligação-repulsão do magnetismo. E este caos de consciência foi manifestado na criação como caos de partículas. Nessa expansão do caos de partículas elétricas, entretanto, existia a consciência primordial do eu original. Não importando qual fosse o caos, o eu original veio através da intenção Pai para deslocar-se, tomar o controle, criar. O eu original tomou forma inicial em uma carga positiva de energia elétrica. Converteu-se em força eu dominante sob a forma de um próton com seus satélites de carga elétrica negativa, sobre o qual a mãe propósito de ligação foi ativada, sob a forma de uma carga elétrica positiva encontrando-se com uma carga elétrica negativa. Eles se afeiçoaram, como se poderia dizer, de dois seres masculino e feminino evoluídos das espécies vivas, e se uniram. A mãe propósito de repulsão foi ativada quando pareceu provável que duas cargas elétricas positivas ou duas negativas iriam se encontrar e reagir negativamente. Ela se interpôs e as separou. Exatamente como a sua parte fêmea evoluída, uma mãe separaria a dois brutos turbulentos e agitados a ponto de envolverem-se em uma briga. Essa foi a única forma de consciência, conhecimento no caos durante muitíssimo tempo. Ainda que o tempo não tenha nenhuma importância no reino da matéria em si. O tempo somente tem importância quando há um contato de conhecimento consciente entre cargas elétricas, resultando em ligação ou repulsão. Quando há uma progressão de aproximações e eventos que ocorrem, e quando há propósitos a serem alcançados. Fora disso, o tempo não tem sentido. A criação é o produto dos impulsos primários funcionando de maneira individual e em conjunto, causando impressões um sobre o outro, satisfazendo necessidades inerentes gravadas na consciência. Essas necessidades são, de início, as de aumentar e experimentar a autoexpressão, levando em seguida a uma maior separação, para restaurar um sentido de segurança interna e de conforto, e ser reunido na harmonia da consciência universal. Dessa força impulsora para uma harmonia reunida do ser, veio o impulso masculino-feminino de reunião para recuperar a bem-aventurança que está oculta na consciência da alma. Você poderia fazer uma analogia do parágrafo anterior com o hábito dos pais de saírem para trabalhar de manhã e voltarem esperançosamente à noite para o conforto e reunião familiar, onde eles repõem as forças para aventurarem-se a sair novamente na manhã seguinte e enfrentar o mundo. Portanto, o processo de criação da autoexpressão universal levou bilhões de anos no tempo para cumprir-se. Depois do Big Bang, o processo criativo pai-mãe dividiu-se em duas energias diferentes que continuamente trabalharam separadas e em conjunto, independentes, mas mutuamente retidas, para funcionarem juntas, tendo características ou naturezas individuais e diferentes funções. Portanto, a sua carga de trabalho é diferente, ainda que indivisível. Você já sabe, e por um processo de meditação deve ter entendido plenamente qual a natureza do pai e da mãe no equilíbrio da dimensão universal.
Brevemente, a natureza do Pai é a de ser ativo, criativo e de realizar a obra da criatividade. Também é uma condição do eu original e da existência individualizada. Todo ser vivo, desde uma bactéria até um hipopótamo, tem um forte sentido de eu original e a necessidade de protegê-lo. A natureza da mãe é a de dar forma ao plano da consciência elétrica iniciado pelo Pai Inteligência, unindo as partículas elétricas. A consciência Pai e Mãe, os impulsos primários, estão ambos em equilíbrio e são da natureza da dimensão universal. E, consequentemente, quando eles criam a forma individual, levam ao final a obra da natureza da dimensão universal. Esta é crescimento, prover alimento e nutrição, cura, proteção, satisfação das necessidades em um sistema coerente de lei e ordem, sobrevivência. As energias de consciência Pai e Mãe são impulsos, ambos retidos na dimensão universal, e quando são liberados do equilíbrio, realizam poderosamente a obra da criação. Além disso, considere a magnitude de sua obra na criação por todo o mundo. Os impulsos Pai e Mãe impulsionam cada nível de criação, desde a formação dos elementos, a molécula e a célula viva, até o magnífico mamute. Eles também trabalham instintivamente dentro dos pais, impulsionando-os a unirem-se, conceberem, carregarem e criarem a sua prole. Alguns pais se ausentam depois do nascimento de seus descendentes, sejam eles ovos, filhotes ou seres humanos. Estes são os pais cujo sentido de eu original é maior que seu instinto inato de paternidade. Continua no próximo áudio. Complexo, muito complexo. Sim, bastante. Né? Se Bastante. você A gente tem que ver isso aí de novo. Estudar de novo isso aí. Eu tive a necessidade, eu ia falar isso para vocês, para a gente, se possível, assistir novamente. Novamente, é. Porque detalhadamente. Foi pesado, né? Foi Sim. muito... Né? É mais... É profundo, É né? a vida, é a existência, é como tudo se formou. São Tudo precisa muitas de dois informações. polos. Dois polos. Sim. Vocês também sentiram isso? Também, achei complexo. Sim, sim. Ó, é o que é, né? Na verdade é o que ele vem falando até agora, né? Que tudo vem de uma única fonte, né? A consciência universal formou tudo. Acho que é complexo, ao mesmo tempo não é, né? Porque ele fala assim... Não é. No final se resume a isso, né? Que que o universo, tudo, que nada acontece por um acaso, né? Já logo no começo ele fala nada existe por um acaso, e que nós somos a semelhança desse universo complexo que ele acabou de descrever aí, né? Então, e é o que Jesus lá na Bíblia já falava, que conheça-te a ti mesmo, né? Então olha para dentro de você, você vai conhecer o universo. Então, na verdade, ele está falando isso com outras palavras para tentar dar um entendimento melhor, mas acaba, como é que eu posso dizer, complicando o que é fácil no final, né? Porque é a energia universal, é aquilo que ele descreve lá no começo das cartas de Cristo, lá no parágrafo 2 ou 3, onde ele vai para o deserto e vê aquela energia. Ele vê as partículas. Foi essa visão que eu tive agora também. Comecei a ver partícula, ver coisa, imaginar coisas. Exatamente. Então, aí, para mim, é aí, né? Ele está querendo demonstrar isso, né? Está dando um ênfase nisso agora, mas o que ele já falou lá no começo, de uma forma mais, como é que eu posso dizer, mais simples, né? Mais simples, é verdade. É. Eu acho que esse capítulo foi feito para a gente ver, rever e tentar fazer as ligações de tudo que a gente já andou vendo aí. Sim. Né? Eu concordo, Tio Ney. Eu acho que tem que ver, rever
anotar. Acho que se eu tivesse com papel anotando, ficaria mais fácil, porque eu achei complexo. O negativo, o positivo, o pai, a mãe. Acho que tem que anotar cada ponto para a gente discutir. Achei bem complexo. Achei que fosse só eu que tivesse achado complexo. Não. Pelo que eu vi, não. Foi o 24, né, Will? Sim. Então, vamos lá. Vamos lá, vamos fazer a prece de encerramento. Depois a gente continua. Quem faz é a Ana Paula. Eu vou rever esse áudio e vou anotar as coisas. Vamos lá? Vamos lá. Eu vou fazer hoje a prece de Kardec, prece aos anjos guardiões. Espíritos sábios e benevolentes, mensageiros de Deus, cuja missão é assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho. Amparai-me nas provas desta vida, dai-me a força de sofrê-las sem lamentações. Desviai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê acesso a nenhum dos maus espíritos que tentariam induzir-me ao mal. Esclarecei a minha consciência sobre os meus próprios defeitos e tirai-me dos olhos o véu do orgulho que poderia impedir-me de percebê-los e de confessá-los a mim mesmo. Vós, sobretudo, meu anjo guardião, que velais mais particularmente por mim e por vós todos, espíritos protetores que vos interessais por mim, fazei que eu me torne digno da vossa benevolência. Vós conheceis as minhas necessidades, que elas sejam satisfeitas segundo a vontade de Deus. Meu Deus, permite que os bons espíritos que me assistem possam ajudar-me quando me acharem dificuldades e amparar-me nas minhas vacilações. Senhor, que eles me inspirem a fé, a esperança e a caridade, que sejam para mim um apoio, uma esperança e uma prova da vossa misericórdia. Fazei, enfim, que eu neles encontre a força que me faltar nas provas da vida e para resistir às sugestões do mal, a fé que salva e o amor que consola. Espíritos amados, anjos guardiões, vós a quem Deus, na sua infinita misericórdia, permite velarem pelos homens, sede o nosso amparo nas provas desta vida terrena. Dai-nos a força, a coragem e a resignação. Inspirai-nos na senda do bem, detendo-nos no declive do mal. Que vossa doce influência impregne as nossas almas. Fazei que sintamos a presença, ao nosso lado, de um amigo devotado, que assista aos nossos sofrimentos e participe das nossas alegrias. E vós, meu anjo bom, nunca me abandoneis. Necessito de toda a vossa proteção para suportar com fé e amor as provas que Deus quiser enviar-me. Allan Kardec. Amém, assim seja. Últimos comentários, alguém? Não. Tio Ney? Comentários sobre a Carta de Cristo, eu preciso rever isso aí de novo para poder comentar de novo, mas está muito interessante, está cada vez mais intrigante e revelador, né? Eu acho que eu preciso rever, com certeza, tentar fazer a ligação de novo, que eu fiz lá com o capítulo 2, assim, aquelas coisas quando ele está no deserto, né? Quando ele começa a ver partícula, quando ele começa a ver átomos, começa a ver as coisas, vamos assim, tomando forma ou na sua forma natural, né? Para entender que as energias, né? Tanto a energia pai e mãe, elas agem em conjunto para poder existir a vida, né? Então, eu preciso me focar mais nesse tipo de coisa aí. Espero que consiga. Então é isso. Eu também acho que é por aí também. Eu também me vi naquele capítulo do deserto, justamente ali. Naquela formação da energia, enfim. Acho que a gente tem que reescutar novamente alguns capítulos, não só esse, outros,
porque a coisa vai ficando complexa, ao mesmo tempo ele está tentando transmitir o que é o universo, né? E isso é muito verdade. complicado, até porque acho que não existem muitas palavras ainda no nosso vocabulário para que ele está querendo explicar, então essa é a parte, acho que, mais difícil. É verdade, exatamente. De qualquer maneira, vamos cada um de nós, a gente rever o capítulo e na próxima reunião a gente fala Tá bom. sobre verdade. isso. Boa ideia. É o mais certo, Tá para bom, gente. aproveitar o capítulo. Então tá bom, bom descanso a todos, fiquem com Deus. Gratidão, meu povo. Gratidão. Fiquem felizes, estejam na paz. Amém. Amém.